graça de Jesus que me faz caminhar. Olá, queridos. Hoje, dia 6 de janeiro, eu quero refletir com os amados no texto que se encontra em 1 Samuel 15, 23, em que diz: porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria. Rebeldia é se recusar a obedecer a uma autoridade. E quando a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, ela está se referindo sobre a rebeldia contra Deus. E qual é a ligação entre rebeldia e feitiçaria? Ora, quem faz feitiçaria se envolve com demônios. Quem se rebela contra Deus também está abrindo brechas à influência de demônios na sua vida. Nós vivemos em meio a uma geração que de longe é a mais rebelde que já existiu. Mas não há rebeldia maior do que a rebeldia que nós vemos contra Deus e a sua igreja. E quando nos rebelamos contra as autoridades eclesiásticas, nós estamos nos rebelando contra o próprio Deus, que a constituiu. E de quem é, amado, a culpa por esse estado de rebelião? Ora, algumas vezes é da própria autoridade que não se dá o respeito. Mas na maioria das vezes, a culpa recai sobre a própria igreja. A igreja, na realidade, nunca aprendeu a escolher os seus líderes. Lembra quando Jesus foi escolher seus 12 apóstolos? Ele passou a noite em oração, em vigília. Quando a igreja de Atos foi escolher seus diáconos, lá em Atos 6, eles colocaram como pré-requisitos homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. E olha que nós estamos falando de diáconos, homens que foram designados para prestar assistência social aos necessitados, como os órfãos e as viúvas. Agora você imagine a responsabilidade de se enviar um candidato ao Sagrado Ministério para o seminário, para ser um futuro pastor. Imagine a responsabilidade da igreja ao escolher os seus representantes que vão tomar decisões pela igreja. Infelizmente, nós vemos tantos líderes fracos à frente da igreja, de reputação duvidosa, sem sinais evidentes da presença do Espírito Santo e sem sabedoria nenhuma, amados. E quem é que sofre com isso? Quem sofre é a própria igreja. Miriam, irmã de Moisés, ela se rebelou contra a liderança de Moisés e como castigo ela ficou leprosa. Davi, ele foi mais temente do que Miriam. E quando Saul o perseguia para matá-lo, Davi teve a oportunidade de matar Saul. Mas ele decidiu deixá-lo viver porque um profeta de Deus havia ungido Saul. E ele diz que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E eu cito também o caso do apóstolo Paulo, que estava sendo julgado pelo Sinédrio, e o sumo sacerdote Ananias mandou que um soldado o esbofeteasse. E Paulo reagiu de uma forma furiosa, mas quando ele foi advertido que ele estava falando com o sumo sacerdote de Deus, apesar de estar sendo agredido e julgado injustamente, Paulo se desculpa, dizendo: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Igreja, certifique-se de que está escolhendo a pessoa certa para ser seu líder, porque depois que ela estiver lá, você vai ter que submeter à sua autoridade, goste você disso ou não. Que Deus te dê bênção, que Deus te dê sabedoria do alto, em nome de Jesus. Me faz caminhar.